como escolher entre a fé e a razão. Quando diz... Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas 3. Paulo está um pouco nervoso aqui com o pessoal. Já adianto. Paulo está bem chateado com o que vem acontecendo. E já começa assim. Todos estão com o texto? Ó Gálatas insensatos. Já começa chamando dessa forma, né? Quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado, É só isso que eu quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebeste o Espírito? Ou pela fé naquilo que vocês ouviram? Sois tão insensatos assim? A ponto de, tendo começado pelo Espírito, está agora vos aperfeiçoando pela carne? Será que sofreste tanto por nada? Se é que isso foi por nada. Aquele que vos dá o Espírito, que realiza milagres entre vós, será que o faz pelas obras da lei? Ou pela fé naquilo que vocês ouviram? Assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. E ele explica por que ele diz isso. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. A lei não vem da fé, ao contrário. O que fizer essas coisas terá vida por meio delas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso acontece para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Irmãos, eu vos falarei em termos humanos, embora feito por um homem, ninguém anula um testamento já validado, nem lhe acrescenta coisa alguma. Assim, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, no singular. A Escritura não diz, e a seus descendentes, como se falasse de muitos, mas como quem se refere a um só, e a teu descendente, que é Cristo. Eu afirmo, a lei que veio 430 anos mais tarde não anula o testamento antes validado por Deus, cancelando a promessa. Pois se a herança provém da lei, já não provém mais da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então, para que serve a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa havia sido feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa apenas um, mas Deus é um só. Então, será a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida à justiça, na verdade seria pela lei. Mas a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse dada aos que creem pela fé em Jesus Cristo. Mas antes que viesse a fé, éramos mantidos debaixo da lei, nela confinados para a fé que haveria de ser revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas tendo chegado à fé, já não estamos sujeitos a esse guia,
Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos vós que em Cristo batizados, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Senhor, nós colocamos diante do Senhor esse texto que aprendemos já há algum tempo e lemos de vez em quando, Deus. Temos que ler mais, Senhor, temos que aprender mais daquilo que Paulo fala aqui, Senhor, dessa obra redentora em Jesus Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia e fale aos nossos corações aquilo que só o Senhor, Espírito Santo, pode fazer. Amém, amém e amém. Paulo, se alguém puder trazer um pouco d'água, isso aqui é uma água? Opa, sem derrubar nada. Está quente, rapaz, está pegando fogo essa água. Desculpa. Estava aberta já estava aberta a água. Está muito quente, um paninho também, Neto. Já que você vai fazer a obra, faz completa. Desculpe, irmãos. Paulo é muito enfático. Não vamos deixar isso distrair a gente, não. Paulo é muito enfático, como sempre. Eu já estava conversando com a Miriam sobre uma situação, e ela colocou uma posição. Eu falei, Paulo não é assim, como você está dizendo, não foi, Miriam? Paulo não é assim. Paulo fala o que tem que dizer. Não tem rodeios. Não tem rodeios. Insensatos, quem vos seduziu? E às vezes precisamos falar dessa forma para quem? Para qualquer um? Para quem amamos? Para quem não amamos? Principalmente para os que amamos, não é? Para aqueles que a gente tem convívio. E o problema nosso é que a gente não gosta de ouvir desaforo. O problema nosso é que a gente pode estar certo ou errado, a gente gosta mesmo de elogios. Mas Paulo não é dessa linhagem. Paulo não passa, obrigado, Hugo, desculpa. Muito obrigado, guitarrista. E o cara agora da... né? Obrigado. Paulo fala o que tem que falar porque a responsabilidade de Paulo era muito grande. Nós estamos vivendo dias em que o evangelho que está sendo pregado não é bem esse aqui, não. Eu queria que a gente se situasse sobre Gálatas, para que a gente possa continuar. A gente precisa se situar aqui. E eu vou simplesmente ler o que a minha Bíblia de Estudo diz sobre o livro de Gálatas, para que a gente entenda por que Paulo está falando de tudo isso, já que ele estava falando para pessoas que eram da igreja, não é? Muito provavelmente essa foi a primeira carta de Paulo. Vocês sabiam disso? Muito provavelmente essa foi a primeira carta de Paulo. Já mostra quem Paulo era e como que ele fazia, né? A carta aborda temas polêmicos: a natureza do evangelho, a suficiência plena de Cristo para a salvação pela fé e, finalmente, exortações morais. E, portanto, uma carta atualíssima, muito atual para os nossos dias. As coisas se repetem e vêm se repetindo. O mundo se divide em apenas dois enfoques: a salvação pela graça e a salvação pelas obras. O que a gente tem ouvido bastante é muito mais pelas obras do que pela graça. A gente tem ouvido de várias igrejas, de vários pastores, de vários pregadores, de várias músicas, de vários livros, de várias mídias, que vale mais aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, aquilo que eu mereço, ao grupo que eu pertenço, ao meu esforço, às minhas qualificações, às minhas intenções, do que a graça. Mas o problema é que sem a graça, o que só há, o que só existe é a morte. Então a vida depende da graça. E essas pessoas estão muito enganadas quando pensam dessa forma. E Paulo está falando
com Gálatas por causa desses motivos. Os capítulos 3 e 5 reforçam o ensino de que a salvação é recebida somente pela fé e que a lei foi o tutor designado por Deus para nos levar à salvação em Jesus Cristo. A lei tem sua importância. Mas como eu falei hoje de manhã, muitos estavam aqui, a gente agora tem uma nova aliança e mudou-se algumas coisas, e é bom que a gente fique atento a essas mudanças, que a gente precisa estar muito atento. Por que Paulo escreve esse livro? O objetivo principal de Paulo, ao escrever esta carta, foi tratar de um problema grave, a atuação dos judaizantes que estavam tentando impor o legalismo judaico aos crentes gentios, ensinando que era necessário seguir preceitos da lei judaica, em especial a circuncisão, para que houvesse salvação. Paulo faz uma grave advertência aos Gálatas, alertando-os de que estavam se desviando do verdadeiro evangelho para abraçar um falso evangelho. Aliás, Paulo luta muito através de suas cartas, combatendo o falso evangelho. Paulo combate em outras cartas outras coisas, até a ressurreição. O que vocês estão pensando? Vocês não entenderam a ressurreição ainda? E Paulo é um grande combatente para que o evangelho da graça, para que o evangelho único, o evangelho salvador em Jesus Cristo fosse vivido. E quem que não quisesse viver, que pelo menos não espalhasse um evangelho falso. A diversidade cultural favorecia um ambiente franco, imprevisível e propenso a constantes polêmicas, portanto, solo propício para surgimento de outro evangelho. É o que nós estamos vivendo ou não é o que nós estamos vivendo? Essa pluralidade de ideias, tantos conceitos, alguns interessantes, alguns bons para a nossa vida, mas alguns que levam o pecador para a morte. Em se tratando daquilo que é a teologia pura, daquilo que é a teologia reformada, aquilo que é o que acreditamos como verdade, a grande questão é: o evangelho que eu estou ouvindo, o evangelho que eu estou vivendo, ele me leva para a vida ou ele me leva para a morte? Porque só tem dois caminhos: a vida ou a morte. E eu não estou falando dessa vida. Aqui a gente pode ter situações melhores, aqui a gente pode ter uma vida um pouco melhor, não é? E a gente vai falar um pouco sobre Abraão, e Abraão, ele vem da Mesopotâmia. E ele vem de um local, de uma cidade, quando ele sai dali da presença dos seus familiares, como Deus ordena, ele sai de um lugar em que havia riqueza, em que havia progresso. Então, nós não estamos falando dessa questão, desse tipo de vitória, porque senão para Abraão seria um péssimo negócio. Por que eu estou falando em Abraão aqui? Paulo fala 14 vezes aqui nesse capítulo a palavra lei. E por incrível que pareça, 14 vezes também a palavra fé. Tem lugar que só tem fé, tem lugar que só tem lei, mas eu fiz essa contabilidade. Deu 14 vezes a palavra fé, 14 vezes a palavra lei. E ele usa o nome de Abraão 8 vezes. Porque já que ele está falando que o evangelho que há verdadeiro, que a salvação que há de verdade vem através da fé, então ele cita o pai da fé para que ficasse bem claro aquilo que ele estava querendo colocar. E por que Abraão, um homem tão fraco como todos os outros, tão falho como todos os outros, é citado por Abraão 8 vezes? Porque quem decidiu que Abraão fosse o pai da fé não foi Abraão, foi o próprio Deus. Por isso que ele cita com muita autoridade. Não é que ele está falando, mas Abraão é tão bom assim, para ser citado 8 vezes. Não, é porque quem escolheu Abraão foi o próprio Deus. Para que houvesse novamente
o cumprimento daquilo que Deus já tinha estabelecido que houvesse, independente do homem ou da mulher a ser usado para que isso aconteça. Porque nós somos gentios ou somos judeus? Se dependesse de onde a gente nasceu, o que seria de nós? Eu fico de bobeira quando eu vejo a pessoa falar que odeia um argentino, odeio um alemão, odeio um soviético. A pessoa escolhe onde nasce. Você tem esse poder? Tem? Temos? Não temos. Então, nós somos salvos porque fazemos parte do corpo de Cristo. Por isso que Abraão é importante. Eu quero falar um pouco sobre Abraão. Eu não quero fugir desse texto, porque esse texto é exatamente, valida tudo que eu vou falar aqui. Mas para que a gente entenda, porque a grande verdade é que nós precisamos estudar mais a palavra de Deus. Eu falo isso por mim mesmo. Nós precisamos entender a obra redentora. Nós precisamos entender que o Velho Testamento contribui e ele faz parte de um livro só, de uma história só, para que a gente entenda que toda a Bíblia é a palavra de Deus. É a única palavra, é a palavra de Deus. A única palavra que a gente precisa e deve seguir é a palavra de Deus. Mas como entender isso se a gente não estuda essa palavra? Como que a gente pode entender toda essa história se eu não leio, se eu não gasto um tempo? E é cansativo sim. É sim. É cansativo sim. Não é de graça. Mas isso é o quê? Um privilégio. Agora, para aqueles que não querem estudar essa palavra e entender, é pior. Isso não tem a ver com a justiça de Deus ou com o amor de Deus. Eu estou falando aqui humanamente. É pior para nós. É pior para nós não entender o que acontece. E por que acontece. E pela manhã eu falei, é bom que estudem sobre Abraão. E por que ele é o pai da fé. Lá em Gênesis 12, 1, a gente vai entender por que Paulo cita tantas vezes Abraão aqui. Gênesis 12, de 1 a 3. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. E aí eu estava falando uma palavra que eu enrolei aqui, Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, que era a cidade. Deus fala isso com uma pessoa que vivia numa cidade idólatra, que construía templos para idolatria. Deus não está falando para uma pessoa que conhece a Deus. Não só ele não conhecia a Deus, como não merecia isso. Então, se somos justificados pela fé, e somos, nós somos descendentes espirituais de Abraão. Nós somos descendentes espirituais de Abraão. Por quê? Porque Deus quis assim. E por quê? Porque eu não tenho que duvidar. É porque Deus quis assim. E que assim seja. O cumprimento final da questão da vida de Abraão é para Cristo. É em direção a Cristo. É didático também, a gente vai acompanhar um pouco isso. Abraão não era perfeito. Tiago até cita, que Abraão era amigo de Deus. Tiago 2 cita isso. Sim, é um amigo meio ruim, porque Deus fazia uma parte e ele andava um pouquinho para trás, mas era amigo de Deus, porque Deus assim quis que ele fosse chamado, também pela graça de Deus. Então o Velho Testamento aqui já vem apontando também a graça de Deus com toda a certeza.
Mas Abraão, ele é testado o tempo todo. Ele precisa amadurecer a sua fé ao longo da história. Ele é um exemplo, então, a todos que desejam andar pela fé. Abraão é um grande exemplo, porque ele retrata muito do que somos também. Abraão era obediente 100%? Não foi obediente 100%. Né? Abraão cumpria o que Deus falava 100%? Também não. Questionava? Também questionava. Então, é um grande exemplo para nós, porque a gente vê que Deus não escolhe a gente por causa das características excelentes que a gente tem. Porque se fosse assim, não seria Abraão. E eu estou falando Abraão, criticando ele aqui, mas assim, eu também tenho que elogiar, porque não foi fácil. Não foi fácil a vida dele. Se desejamos andar pela fé, nós temos que entender que somos filhos de Abraão. Né? E precisamos entrar na mesma escola que Abraão entrou. A escola da fé. Se tem uma escola que a gente precisa frequentar com mais frequência, de todo o coração, é a escola da fé. Porque a fé, ela exige maturidade também. Ela exige que a gente aprenda a confiar em Deus, a obedecer a Deus, a não perguntar quando, por quê, sabe? Como é que vai ser esse negócio? Se confiamos em Deus, não precisamos fazer essa pergunta, mas é claro que isso é o melhor dos mundos. E eu entendo que Abraão, ele consegue uma maturidade muito legal, muito alta. E no final, alguns já sabem como que termina essa história, e outros não, e vocês vão concordar comigo. Essas dificuldades e provações é justamente em meio a elas que é aperfeiçoada a nossa fé. Não foi diferente com ele. Abraão, ele passa por situações em que ele é colocado à prova exatamente aquilo que ele é chamado do pai da fé. O pai da fé, que foi o primeiro aluno, talvez, aí dessa escola mais avançada da fé, nesses tempos aqui, era um aluno que precisava ser aprovado. E ele passa sufoco para conseguir isso. Muito sufoco. Primeiro que as limitações humanas nos colocam uma fé muito pequena. E a gente aprende com ele porque como é que uma pessoa já com idade avançada, com uma mulher estéril, né, teria, então, a partir dele uma grande nação? Já é um desafio, né? Já é um desafio. Era um casal improvável para isso. Muito improvável. Mas Deus não depende do homem para fazer a sua obra. Deus não depende do homem para que seja feito a vontade dele. Deus não depende da gente. Deus não depende de Abraão. Deus não depende de Noé. Deus não depende de nenhum ser humano. Então, isso nos traz para o Evangelho da Graça. Por quê? Porque não é pelo meu mérito, não é pelas condições que eu tenho, mas é porque Deus assim faz. Quando quer, do jeito que quer, na hora que quer, da forma que quer. Então é nesse ambiente, lá de idolatria, para agora eu não ser mais esse pagão, essa pessoa que vive o paganismo, eu tenho que largar isso para fazer o quê? Para andar na direção de Deus, o Deus verdadeiro, e a suficiência de Deus é que passa a me controlar para que eu vença aqui nessa escola da fé. Talvez a gente não esteja vivendo uma idolatria assim, mas vivemos outras. O chamado é radical, irmãos. Não há chamado para salvação que seja um chamado mais ou menos. O chamado para a vida eterna não é um chamado mais ou menos. Talvez a gente não dê valor, mas não é um chamado mais ou menos. É um chamado radical para cada um de nós.
O chamado do Espírito Santo para nos convertermos a Jesus Cristo é sempre um chamado radical. Nós aqui falhamos demais. Romper com o nosso modo de vida antigo, assim como Abraão teve que fazer e viver. Abandonar a forma de paganismo, tudo isso. O conforto da sua casa, de seu pai. E aí eu volto a dizer das falhas de Abraão, que ele começa a aprender com as suas falhas para amadurecer na sua fé. E Deus fala, sai da casa do seu pai e faz o quê? E vai para onde eu vou te dizer aqui, para onde você tem que ir. Era para sair sozinho ou para sair com a turma? Ele já leva Ló, já leva não sei quem, já leva todo mundo, e já ali ele já começa a ter problema lá no futuro. Por quê? Porque a nossa obediência, ela não é completa, nunca é completa. A gente é muito limitado na obediência a Deus, né? Esses problemas todos que Abraão vive, e aí porque eu sou mais velho, sou casado com uma mulher estéril, eu arrumo o quê? Uma concessão pecaminosa, né? Vou chamar aqui de concessão pecaminosa. Eu faço um jeitinho, eu ouço a mulher e falo, olha, vamos fazer de outra forma para nascer esse filho. Não é assim que acontece? E quando eu tenho um perigo de vida? Você já teve algum perigo de vida real? Abraão teve um perigo de vida real. Por que acontecia? Quando um estrangeiro chegava com uma mulher bonita no local, né? O que poderia ser feito? Eu poderia perder a minha vida, porque a pessoa me mata e fica com a minha mulher bonita. Viu, Miriam? Me mata e fica com a minha mulher bonita. Não é? E eu quero isso? Nenhuma das duas coisas. Não é isso? E aí o que ele faz? Ele usa uma concessão pecaminosa. O que eu faço? Eu minto. Cara, mentir é a coisa mais pragmática e mais rápida para você sair de uma situação difícil. Mas a mentira dura? Não dura. E aí ele fala, Sara, olha só, vamos fazer o seguinte, você é minha irmã, tá? Irmã, é irmã. Ele faz isso 2 vezes. E mais, eu fico mais ainda, como é que ele faz isso 2 vezes, cara? Andando com Deus do jeito que Deus chegava para ele. Como que ele consegue? Mas faz. Faz porque ele é pecador, como todos nós. E Isaac faz o quê? O seu filho que nasce de Sara, depois de tantos anos que ele não acreditava fazer acontecer, o que Isaac faz? A mesma coisa com Rebeca. Então, a gente pode aprender muitas lições, sabe? A gente pode aprender muitas lições. E talvez, aprendendo através de Abraão o que ele viveu e como termina essa história, que termina muito bem, na minha opinião, como sempre, Deus sempre tem um final. O Giovanni sempre falava muito isso, o que vale mais é o final, né? O meio e o começo, nem tanto, mas o final vale mais. Às vezes eu lembro até do Botafogo, né? Às vezes eu tenho olhado do Botafogo, cara, eu acho que vale mais o final, não podemos bobear nessa situação, né, Léo? Desculpa aqui a brincadeira, mas o final vale mais. O final vale mais. Mas a gente pode começar a entender qual é o final da nossa história aqui na Terra como filhos de Deus. E hoje eu fui confrontado, estudando aqui um pouco à tarde sobre esse sermão, eu fui confrontado sobre o meu final, sobre o meu legado, sobre o que eu estou deixando, aquilo que eu estou realmente sendo usado e qual a dificuldade que eu estou causando para não ser usado. Às vezes entendendo que a minha vontade precisa ser feita. E a gente briga com isso. E quando a gente briga, a gente acaba sofrendo mais porque a vontade de Deus vai ser cumprida de uma forma ou de outra. Não é assim? Então o chamado é radical, irmãos. A gente percebe claramente a soberania de Deus em toda a história da palavra de Deus, sabe? O cumprimento dos propósitos de Deus, ele vai acontecer. Deus não tem nenhum compromisso com a nossa vontadezinha. Deus não tem nenhum compromisso com o nosso confortozinho. Isso é muito claro
Se você estudar razoavelmente a palavra de Deus, você vai entender isso. Então não adianta vir com esse evangelho de que vai melhorar, de que tal, porque vai melhorar para quem? Para quem que vai melhorar? Jesus resume lá e fala assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, será que a minha missão é para mim mesmo? Ou é para servir? Se é para servir e eu não entendo isso, então vai melhorar para quem? Não sei. Então eu preciso começar a questionar isso. Eu preciso começar a questionar isso. Através da vida de Abraão, através da vida de Paulo, eu preciso também questionar isso. Porque todos eles chegam à conclusão que a missão deles era direcionada para que Deus cumprisse a vontade dele, com foco na redenção em Jesus Cristo. Para quem? Para todo o povo de Deus espalhado na terra, que aceita Jesus Cristo. Então, precisamos entender isso. Mas a nossa vida de conforto, a nossa vida de vontades, a nossa vida de sem olhar a direção que Deus quer dar e que Deus vai dar de alguma forma ou de outra forma. A gente precisa entender isso. É muito evidente que o homem não descobre Deus. O homem não tem nenhuma capacidade de descobrir Deus, tá? Mas é Deus quem se revela ao homem. Por isso é que Paulo fala a Gálatas: vocês não aprenderam a ouvir que é pela fé? Vocês não entenderam isso ainda? Que é pela fé? Eu queria entender o que vocês não entenderam e por que não entenderam. Entende? Porque a salvação pertence a Deus. É Ele quem, em sua graça, chama o pecador perdido. Então, ao ouvir isso, esse povo de Gálatas já deveria ter aprendido essa lição. Mas quem sou eu para questionar esse povo? Porque eu também vivo nessa balança, de um dia sim, outro dia assado, eu também vivo nessa balança. E esse sermão fala a mim sim, e tem que falar a você, porque esse é o propósito da palavra de Deus, falar ao seu coração, para que você entenda o seu papel. E eu não estou dizendo, irmão, que vai ser sempre ruim, todos os dias vão ser difíceis, mas o que eu estou dizendo é que eu não sei e nem você sabe, porque não é aquele que sofre mais, que tem uma missão talvez mais profunda que a sua, que ele é mais triste ou mais feliz por uma coisa ou outra, porque a felicidade não está nessas coisas materiais e terrenas. Essas felicidades, esses momentos são muito passageiros. Essas comemorações são muito passageiras. E a Bíblia jamais fala que a festa é melhor que um velório. Não fala isso. Fala que se aprende lá no velório. Quando se quer aprender, porque eu vejo muita gente contando muita piada e rindo bastante, e nem fazendo uma reflexão da vida do amigo dele que está lá, acabou de ir dessa vida, em vez de ter uma reflexão, o que acontece? Nada. Mas a Bíblia diz que lá você tem mais chance de aprender. Você tem muito mais chance de aprender numa situação difícil do que numa situação fácil, porque numa situação fácil você não aprende. Hoje eu falei de manhã, né, que começou a trabalhar uma pessoa comigo, que é uma pessoa bem formada, uma pessoa esperta, mas eu falei, a faculdade, todas as metodologias, não ensinam a pessoa a trabalhar. Ela ensina uma teoria. Então, dali para lá, o que existe é um aprendizado real da vida como ela é. E aí você pergunta para a pessoa, então, você tem que fazer isso aqui. Não, mas isso eu não sei, mas não foi isso que você falou na entrevista. Você falou que quando não sabia, você corria atrás e aprendia. Então, vai lá e faz. Porque é ali que vai aprender. Não é ali que vai aprender? E Abraão aprende como? Nessa escola aqui. Como é que ele está vivendo? É nessa escola que ele está aprendendo. Vai ter que fazer. E por isso que ele vai tendo que amadurecer a fé. O pai da fé ainda não tem uma fé madura como precisaria ter. E Deus escolhe processos. Eu não vejo nenhuma história na Bíblia, né, e nenhuma história olhando assim, amigos meus que eu conheço, que não há um processo. Deus é sempre didático com processos. Existem processos.
Você não começa, o Nando hoje trouxe aqui a sua filha linda, né, para fazer o batismo, que é a circuncisão aqui que eles estão discutindo, a gente acredita que já foi feita aqui hoje, né? E ele vai ter, eu falei para ele ali fora, vai ter que ter mais juízo, agora você tem umas responsabilidades a mais, brincando com ele, né? Por quê? Porque as coisas vão se amadurecendo. Deus poderia, não, nasce o Fernando, já nasce o Nando, a irmã, o filho. Não, tem um processo para tudo. Tem um processo para gestação, tem um processo para nascer, tem um processo para crescer, passar pelaquela adolescência para matar os pais de raiva, né? E a pessoa aprende, chega na juventude, e chega lá na faculdade. É um processo, é sempre um processo. A questão é, você precisa entender em que estágio do processo você está, em que estágio do processo que eu estou, e falar assim: Deus, eu quero colaborar com todo o processo que você está permitindo para a minha vida, que eu sei que é para o meu bem, Senhor. Mas eu preciso entender mais desse processo, e eu quero ler aqui agora, eu vou ler a tua palavra, e por favor, Espírito Santo, me esclareça, para que eu cumpra esse processo, para que eu faça força para cumprir. Mesmo assim a gente não vai conseguir, mas já é um início. Já é um início. Abraão não teve vida fácil, enfrentou muitos desafios. Essa escola da fé, ela é uma escola complicada. Porque a fé, irmãos, é o quê? Acreditar naquilo que a gente não está vendo exatamente. Tem um amigo meu que fala que uma coisa é confiar em Deus, falar que confia em Jesus, né? Outra coisa é entregar. A fé não é só confiar. A fé, para ser fé em Deus, ela precisa de entrega, de confiar e de saber que Deus tem o melhor. Agora, não se enganem, os evangelhos estão sendo pregados que o melhor, sabe, está por vir, que o melhor é isso, é aquilo outro. Toma cuidado com isso. Porque o melhor é andar e cumprir a vontade de Deus. Isso é o melhor. E não é uma pessoa numa fábrica que é faxineira, que ela é pior do que o diretor. Porque eu estou para te dizer que muitas das vezes o diretor ficar em casa faz menos falta do que o faxineiro ficar em casa. Então os papéis das pessoas são diversos. E todos têm que fazer parte do corpo de Cristo. E Jesus falou que o menor seria o maior. Não é isso? Jesus vem e fala de cara o que é maior, o que é menor, o que é melhor, o que é pior. E coloca situações realmente difíceis de ser cumpridas por nós. Mas isso, a santidade, não é um fim em si só, é uma busca. A santidade é amadurecida. A santidade é uma busca em que a gente vai entendendo como que a gente tem que fazer para se santificar ao Senhor Jesus. Mas a boa notícia é que Deus, apesar de tudo isso, Ele usa a cada um de nós. Dentro dos seus propósitos, da sua soberania, da sua vontade, Deus usa cada um de nós. Abraão precisou aprender a obedecer. Ele não era obediente. Não era obediente. Essas coisas que a gente citou com a esposa, né? Tudo isso que a gente citou aqui não é uma pessoa obediente, porque nenhum de nós é 100% obediente. Existe uma hora em que a maturidade é colocada à prova. E Deus faz isso com Abraão. Quando é que Deus faz isso com Abraão? Vocês já sabem, né? Quando Deus pede para ele entregar o seu filho. Isso é didático, irmãos? Isso aponta para onde? Por que ele é o pai da fé? Por que tudo isso acontece? Isso aponta para quem? Para Jesus Cristo.
Não aponta? Por mais que a gente critique Abraão, ao ver as coisas que ele falhou, aqui é um fato de grande elogio. Aqui é uma coisa que eu fico impressionado. Porque se Deus pede para eu dar a vida do Vitor, eu ia lutar bastante. Não, mas leva a minha. Sabe, leva a minha. Leva a minha vida. Não. É dele. É do Léo. É fácil isso? É uma coisa quase impossível. Mas por que Abraão faz? E dessa vez, Abraão não questiona. E dessa vez, Abraão não coloca nenhuma condição. E dessa vez ele não mente. E dessa vez ele não se deixa enganar, porque ele está com mais força de maturidade. E ele consegue cumprir a vontade de Deus e entregar o seu filho para aquele holocausto. Gênesis 22, de 1 a 10. Deus prova a Abraão. Depois dessas coisas, de muitas coisas, né, sucedeu que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 de seus servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse a seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho. Levou também o fogo e a faca, e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Tendo ele chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, então edificou o altar e arrumou a lenha. Depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. Estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Aqui é muito claro que Abraão consegue uma maturidade de fé. Aqui é muito claro que agora há uma mudança. É um novo Abraão que passa pela escola da fé e é aprovado. Aqui ele é aprovado. Por quê? Porque Abraão, durante a caminhada, ele aprende algumas coisas. E não é à toa que Paulo cita Abraão 8 vezes num capítulo só. Olha as mudanças, e aí já vem a aplicação da mensagem para nós nessa noite. O exemplo de Abraão como pai da fé para nós, do que eu acho, e acredito que vocês, se anotarem, vão achar também outras situações e outras colocações que também são boas, né? Primeiro que a gente precisa aprender: Abraão não era perfeito. Não existe perfeição no homem. Não existe perfeição em você, não existe em mim, em nenhum pastor, em nenhum presbítero, nenhum apóstolo, papa ou quem quer que seja. Não existe a perfeição humana. Ele custou, mas aprendeu. Ele precisou ser aperfeiçoado. A verdadeira fé levou a algumas mudanças. A obedecer. E aí a gente vê nessa situação, quando ele chega a ponto de apontar uma ferramenta para matar o seu próprio filho. Ele já vinha e conseguiu aprender a obedecer, a confiar, a prosseguir até coisas sem sentido nenhum, a sofrer.
jamais ficar estagnado. Ele aprende. Ele aprende. Porque a fé já era tão grande, já era tão amadurecida, que ele pensa, provavelmente, ele ressuscita. Se ele quer a vida, eu vou dar, porque ele é o Deus que ressuscita, ele é o Deus que faz o que quiser. Eu é que preciso estar debaixo da vontade dele. Por mais que isso não faça sentido para mim. Então, muito cuidado com as pregações, com os evangelhos que tem que fazer sentido para você. Porque se tiver que fazer sentido para você, está fora. Isso está fora. Isso não é didática de Deus, em hora nenhuma. Deus mata Isaac, deixa Abraão matar Isaac, sim ou não? Não. Deus quer a morte do ser humano? Deus quer a vida. Deus quer trazer salvação e não condenação. Para todos, não. Não, porque a Bíblia é muito enfática e diz que a porta é estreita. Não é para todos. E nós precisamos nos sentir muito privilegiados. E se tivermos que sofrer para sermos um cristão melhor um pouco, que assim seja, sabe? Se tivermos que abrir mão do nosso conforto para cumprir a ordem de Deus em nossas vidas, que assim seja. Porque muito mais que isso Deus fez ao dar o seu Filho Jesus Cristo numa cruz, para que a gente estivesse aqui nessa noite falando disso, da obra redentora em Jesus Cristo. Paulo fala isso tudo e está bem chateado com o povo de Gálatas, porque por mais que se explique, por mais que se coloque o sacrifício de Jesus por nós, vindo lá desde Abraão, toda essa história sendo contada, o povo ainda não tinha entendido. Espero que, a partir dessa mensagem, a gente possa entender um pouco mais, buscar estudo na palavra de Deus, saber diferenciar aquilo que está sendo falado, cantado, vivido, lido, sobre o que é realmente a vontade de Deus para as nossas vidas. Saber entender isso, amadurecimento da nossa fé, para que a gente possa crer, que a gente possa obedecer à vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção, e a fé te pede um sim.